Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Estamos submetidos à graça e ao apostolado. Abba, Pai, vamos louvar. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e pela eternidade. Vamos louvar. Pela eternidade, e com tua graça em minha boca quero te louvar. Tu soberano e imortal, digno de glória e majestade, somente tu, Jesus Cristo.
língua confessará que só tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Oh, 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 és o Senhor. Oh, 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 és o Senhor. Somente por ti meus lábios professam plenamente tua verdade. Somente minha voz proclama teu nome, Sem medo, sem flutuar. és o mesmo de ontem, reinas pela eternidade. E com tua graça em minha boca quero te louvar. Do soberano imortal, digno de glória e majestade, somente tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Toda nação proclamará e toda língua confessará que só tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Oh, 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 és o Senhor. Oh, 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 És o Senhor. Somos nação santa, somos os eleitos, os escolhidos do Senhor. Abba, Pai, vamos louvar. Somos a amada de Cristo. Somos o governo de Deus, sob um apostolado do qual nos gerou, servindo com a mente, com graça nosso Deus. somos linhagem eleita, somos A celeste Sião, aqui com uma só oferta, nos chamou e santificou, tua escolhida, tua ataviada, a esposa do Senhor. somos o que Joel profetizou. Povo como este jamais existiu. Nação santa que seus lábios emana vida, Edificada pelo Senhor, porque somos a igreja do Senhor, a que confessa grande transformação. nação santa que seus lábios emana vida, A que proclama a uma só voz. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Somos a amada de Cristo, somos o governo de Deus, Sob um apostolado, o qual nos gerou, servindo com a mente, com graça nosso Deus. somos linhagem eleita, somos A celeste
somos. Jesus Cristo é Deus. 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 Abba, Pai. Senhor, hoje eu caminho segundo o Espírito. Não ando segundo a minha natureza carnal. Vivo por fé e não pelo que eu vejo. Tenho anjos que me guiam nesta senda maravilhosa da vida. Graças por tudo, Senhor. Nada seríamos sem teu amor, sem tua vida em nossas vidas. Cada dia desfrutamos de teu cuidado e de glória em glória seguimos firmes e ancorados, crescendo e crescendo até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Graças, Pai. Para sempre, muitas graças. Te amamos, Senhor. Já chega de mentira e religiosidade. Vamos falar a verdade. Deus escolheu, criou e predestinou seus filhos em amor e por sua própria vontade. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Não havia nada nem ninguém no mundo quando você foi eleito e predestinado. Talvez nem houvesse o próprio mundo como ele é agora. Mas você está aqui, participando de experiências humanas, não como um ser humano participando de experiências místicas, que muitos confundem com espiritualidade. Você é um ser espiritual e eterno, participando de carne e sangue por um curto espaço de tempo. E só tem uma forma de você superar com sucesso essa etapa: conhecendo sua verdadeira identidade, que é espiritual. Com sabedoria e inteligência espiritual, ativando a mente de Cristo, você aprenderá a reinar em vida sobre toda e qualquer circunstância que se manifeste através da falsa identidade humana. Ministração da sementeira. Deus recompensa seus eleitos. Vamos ao texto registrado pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador significa que Deus recompensa
premia aqueles que creem que Ele existe e o buscam. Nos Salmos 14 e 53, antes da cruz, o rei Davi deixou registrado o seguinte: diz o nécio em seu coração: não há Deus. Não tem discernimento, nem conhecimento, todos os que cometem iniquidade. Uma das definições de nécio é desprovido de conhecimento, exatamente o que Davi registrou. Deus está no Evangelho de Paulo, nas epístolas de Romanos a Hebreus, que os ateus do tempo de Davi não conheceram, e os ateus de nossos dias também não conhecem, porque foram entregues às suas próprias mentes carnais corrompidas, desprovidas de discernimento a respeito da verdade. A fé que agrada a Deus está na mente de seus filhos eleitos neste tempo presente. Nós somos os filhos entendidos, conhecedores de nossa herança e dos benefícios que nos pertencem. Saúde, respaldo nas finanças, bem-estar e tantos outros benefícios são nossos. Conhecemos o Senhor, em quem cremos. Semeemos com este entendimento. Abba, Pai! Fazer mais, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O pendor da carne dá pra morte, o que ela planta vai colher. Não vale a pena dar o que ela quer, pois nunca cessa o seu querer. É uma sede que não passa, uma busca incessante que nunca preenche a alma. Com suas paixões desenfreadas, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Somente com domínio próprio venceremos a batalha. Para buscar as coisas do alto, com humildade de espírito, teremos uma força interior que nos ajuda a conseguir pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que vem de Deus. Que seja tudo que ocupe o nosso pensamento, e em tudo dai graças, porque o Deus de paz está em nós.
Alô, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, aqui estamos de novo para compartilhar com você a continuação do tema que nós começamos na semana passada e conforme prometido, aqui está. Antes e depois da cruz, falando hoje do Espírito Santo de Deus. Na semana passada, na parte F, nós falamos sobre o Espírito Santo antes da cruz. Essa foi a primeira parte deste tema específico. E hoje vamos seguir, avançar e complementar como tema antes e depois da cruz, o Espírito Santo depois da cruz. Então nós queremos compartilhar com você que nós paramos exatamente no ponto onde nós mostramos a diferença entre o discurso de Pedro, lá em Atos capítulo 2, versos 1 em diante, você pode ler tudo lá no livro de Atos. No dia de Pentecostes, Pedro fez um discurso. Aliás, ele fez 2 discursos. No primeiro ele disse, arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Porque aqueles que estavam lá presentes, pessoas de várias nações, foram acusados por Pedro de terem matado a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, de terem negado a Jesus. E a afirmação do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 3, Paulo declarou, não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Por que Paulo disse isso? Nós estamos apresentando esse texto para você, porque Pedro, depois que disse arrependei-vos, ele também disse, cada um de vocês que mataram a Jesus, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, e vocês têm que se arrepender de terem feito o que vocês fizeram, e vocês têm que ser batizados nas águas para perdão dos pecados. Coisa de lei, coisa de circuncisão, coisa de antes da cruz, lei de Moisés. Na verdade, isso não é assim, e nunca foi dessa maneira. Por quê? Porque naquele momento já estavam todos depois da cruz. Cristo já tinha morrido, ressuscitado, e já tinha subido aos céus para a luz inacessível, porque ele era o próprio Deus. Então lembre-se, hoje, lembre-se do que eu vou te falar aqui agora. Estamos depois da cruz. Nosso ministério agora é de reconciliação e não de arrependimento. Batismo em água como sinal de arrependimento não cabe mais. E sim, o que cabe é o batismo na morte de Cristo. E foi isso que Paulo trouxe lá em Romanos 6,3. Esse é o batismo do Evangelho da Graça. E ele não tem água. É o batismo espiritual. É o batismo que quando a pessoa entende que ela já foi batizada na morte de Cristo, ela já ingressa no reino automaticamente pela fé. Mas, como nós dissemos, o capítulo 2 de Atos, naquele momento Paulo ainda não tinha entrado no cenário. E aí o que aconteceu? Estavam todos depois da cruz, mas vivendo como se estivessem antes da cruz. Paulo depois esteve no terceiro céu e recebeu as doutrinas do Cristo ressuscitado. Pedro seguiu acusando a audiência dele, aqueles que estavam diante dele naquele momento. Agora, mais para frente, no discurso no pórtico de Salomão, depois da cruz, isso está registrado em Atos 3, de 13 a 15, ele novamente acusa a sua audiência de ter entregado, negado e matado a Jesus. É isso que aconteceu. No capítulo 5, versos 1 a 11 de Atos, acontece um assassinato de Ananias e Safira. Eles foram assassinados. Segundo Lucas, que narrou, que escreveu esse livro, não narrou, ele escreveu, narrativa em voz. Estamos falando aqui de registro. Lucas foi quem registrou o livro de Atos. E ele nunca esteve lá. Ele saiu pesquisando as informações para apresentar, e hoje essas informações chegaram até nós. E Lucas disse que Ananias e Safira, segundo Pedro, foram mortos pelo Espírito Santo por terem mentido
ao ocultar o valor exato da venda de uma propriedade deles, entregue como oferta aos apóstolos. Não podemos negar que Deus os tenha matado, porque quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. Mas é um tanto estranho que o Espírito Santo tenha cobrado de Ananias e Safira a semeadura de sua propriedade a ponto de matá-los por terem ocultado o valor total da venda. Pelo motivo de que os únicos que deveriam saber qual era o valor total da venda eram os dois, era o casal. Concorda? Então, existem informações nebulosas por trás de um livro histórico de Atos, um livro histórico do Novo Testamento, mas se referindo muito às coisas antigas. Olha, esse livro de Atos é uma mistura de política, religião, evangelho da graça, tem tudo aí no meio. E é bem importante que a gente fique muito cuidadoso na hora de interpretar isso aqui. A partir de agora, nós passaremos a examinar os textos e contextos mencionados pelo apóstolo Paulo no que ao Espírito Santo de Deus se refere. Estar depois da cruz muda muito, muda tudo. Muda o pacto, muda o testamento, e nós somos transportados, número 1, da circuncisão para a incircuncisão, número 2, da escravidão para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, número 3, da cegueira para os olhos iluminados, ou das trevas para a luz, da morte para a vida, da ignorância para o entendimento, do temor para a ousadia, que quer dizer intrepidez, firmeza, e da religiosidade para a fé. É isso que, depois da cruz, nos leva a entender. A convocação de Paulo pelo Cristo ressuscitado e as revelações feitas a ele no paraíso vem lançar luz ao entendimento do que é o verdadeiro cristianismo, o que ao Espírito Santo se refere, que é o nosso tema de hoje. O verdadeiro evangelho da graça, encomendado ao apóstolo Paulo, traz muitas referências e lança luz sobre a ação do Espírito Santo na vida dos eleitos depois da cruz. E nós vamos apresentar aqui uma série de versos, comentando possivelmente cada um deles, dependendo da necessidade da sua relevância, porque todos são relevantes. Vamos começar em 1 Coríntios 3,16. Daqui para frente são só textos do Novo Testamento, de Romanos a Hebreus. 1 Coríntios 3,16, ali o apóstolo Paulo declarou: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Olha a diferença de antes da cruz, hein? Onde o Espírito vinha, realizava uma obra necessária e depois ele se retraía, ele voltava, ele ia embora, porque o pecado estava presente. Mas agora, quando o pecado foi tirado depois da cruz, no momento de Jesus, que Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou e disse: está consumado, Paulo diz: vocês não estão sabendo que o Espírito Santo de Deus mora em vocês e vocês são o templo dele? Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Agora vamos para 1 Coríntios mesmo, 6,19. Ou ignorais que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois vossos. Olha, aqui tem algo muito importante. As pessoas dizem assim: eu sou a igreja de Deus, eu sou templo de Deus e ele sabe, ele está em mim, ele sabe o que eu penso, e eu não quero saber o que pensam a meu respeito. Não, ninguém quer saber realmente o que está acontecendo com a sua vida. Não queremos isso, não queremos nos envolver e nem interferir na sua vida. Mas se você é um Deus nessa terra, um filho de Deus abençoado, você não é de você. O teu corpo não é teu. Melhor dizendo, teu corpo é dele. Efésios 2:22. Em quem vós também sois juntamente edificados para morada de Deus no Espírito. Cada um de nós, os deuses, fomos edificados, fomos construídos por Deus em nossas mentes,
para sermos morada de Deus no Espírito. Que lindo isso, que maravilhoso. 2 Coríntios 6,16. E que acordo há entre o templo de Deus, eu, você, e os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Você não é um templo de um Deus morto. Você não é o templo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era uma manifestação de Deus com a função de aniquilar o pecado, o diabo e a lei da terra. Nós somos o templo do Deus que vive, que é eterno para sempre. Somos a congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos. Então, o Espírito Santo, percebe, que antes era distante, agora está presente em cada vida, em cada eleito, em cada filho seu. O Espírito Santo, que é Deus. O Deus vivo vive em você. Você já pensou? Parou para pensar no que isso representa, abençoado? O Espírito de Deus vive em você. O Deus vivo, o maior de todos, o grande Criador, o Altíssimo. Hoje, parte dele está em cada um de nós, na presença do Espírito Santo. Por isso, esse texto aqui agora é um texto chave para o entendimento de que a descida do Espírito Santo não aconteceu lá em Pentecostes. Isso não existe. Por quê? Porque Paulo aclara em Efésios 1,13 essa questão da descida do Espírito Santo, que não é uma descida mística, mas ele diz, nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes selados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. É aqui que chega o Espírito Santo em tua vida. Ele está aí, mas muitas vezes não está ativado. Para ativar esse Espírito Santo, o que tem que acontecer? Primeiro, ouvir a palavra de verdade, que é qual? Essa que eu estou te passando aqui agora. O Evangelho da Graça. Em todos os nossos canais estão lá os vídeos, os áudios, tudo o que você precisa saber sobre este Evangelho da verdade. O Evangelho de vossa salvação. Salvação de quê? A graça trata com a salvação eterna? Não. A salvação eterna já foi consumada pelo próprio Deus em cada um de nós. Quando você veio para cá participar de carne e sangue, se você é um filho de Deus, predestinado para a salvação, você já veio salvo. O que o Evangelho da Graça trata é com a salvação diária, a salvação de todos os dias. Cada dia você tem que ser salvo de você mesmo, das situações, dos demais, dos homens maus e perversos, da má informação, do medo, da enfermidade, da escassez e de tantas outras coisas. Esse é o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho da Graça. E havendo crido nele, não basta receber, é preciso crer nele. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É aqui que está o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que vem pelo entendimento da palavra do Evangelho e não por manifestações místicas. E é neste texto também que está a evidência de que o selo, o batismo do Espírito Santo, não é conquistado através de manifestações místicas e estranhas, como já falamos anteriormente, mas sim através de, número 1, ouvir, a fé pelo ouvir, a verdade plena. Número 2, crer na verdade. Mais um texto que fala sobre o Espírito Santo depois da cruz. São muitos. Efésios 4:30. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Uau! Aqui tem mais uma coisa importante. Aliás, duas. O Espírito Santo ele não sai mais de nós. É permanentemente, ele permanece vivendo em nós sempre. Ele não sai mais de nós. Porém, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas carnalidades podem contristar, entristecer o Espírito Santo de Deus. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque nós somos selados com ele para o dia da redenção. E que dia da redenção é esse? O dia do resgate.
o dia da transformação dos corpos. Esse corpo que está diante de você, e você que me vê, esse corpo aqui meu, e de todos os demais, seu também, de todas as pessoas que são filhas de Deus, esse corpo não é um corpo digno da morada do Espírito em nós. Ele está aqui porque ele é a garantia de que naquele dia da transformação nós seremos resgatados. Olha que lindo que é isso. Nós seremos redimidos definitivamente da carne. Isso é maravilhoso, é um entendimento extraordinário. E aqui o verbo está no passado. A presença do Espírito é permanente em nós. Só não podemos entristecê-lo, claro que não. Por isso que não é, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Não se esqueça que o Espírito de Deus vive em você, eleito e predestinado de Deus. Mais um texto? Tem bastante. 2 aos Coríntios 1, 21 e 22. Paulo disse assim aos Coríntios na sua segunda carta: E o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu a garantia do Espírito em nossos corações, ou em nossas mentes. A garantia do Espírito, mais uma vez, tem muito a ver com o texto anterior. A presença do Espírito permanentemente nos filhos de Deus é a garantia de que seremos transformados, a garantia de nossa herança. Enquanto eu não sou transformado, eu vou viver aqui reclamando, resmungando e me queixando que a vida está ruim? Não, eu vou reinar em vida. Eu devo reinar em vida e eu tenho material para isso. Eu tenho a palavra da graça em minha mente, em meu coração. Mais um texto? Vamos lá. 1 aos Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço? O sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Pronto. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu já tenho Cristo mesmo na minha vida, então eu vou fazer um monte de bobagens. Se eu errar, errei. Não, você deve ser diligente, prudente, cuidadoso, zeloso, porque você não é seu. Entenda isso. Eu sei lá se eu sou filho de Deus. Se você está interessado nessa palavra que você está ouvindo, que eu estou te dizendo, que eu estou te falando e que não é minha, isso vem da palavra do Evangelho da Graça, se isso te chama atenção, se isso te preenche, se essa palavra cai bem em você, você é um filho de Deus. Ainda que a tua vida possa estar bem desgovernada por aí. Por isso, essa palavra ela vai entrar em você, na tua mente, e vai mudar a tua maneira de pensar. Essa é a ideia, renovar a tua mente. E vamos para o último verso que nós trouxemos nessa hora. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu bispo lá, o seu ministro, por um tempo. Capítulo 1, verso 14. E Paulo disse a Timóteo o seguinte: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que mora em nós. Em todos nós. Somos uma família. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Ele é o Senhor, nós somos a família dele. Olha que lindo, nós somos a família de Deus. Não é qualquer coisa, a família da fé. Só há uma fé para Deus. Não é a tua fé. Aquela que você acorda de manhã, desperta, abre os olhos, vai até o banheiro e abre a torneira para lavar o rosto e escovar os dentes. Não é a tua fé. É a fé que ele imputou em você. Isso é de Deus em você. Em vosso corpo e em vosso espírito. E no capítulo 1, verso 14, que nós lemos agora, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que mora em nós. Mora em nós. O que quer dizer guarda o bom depósito? Quer dizer, guarda as sãs palavras. Paulo fala isso um pouquinho depois aí a Timóteo. Guarda as sãs palavras. Que são palavras sãs? São palavras saudáveis. São palavras que te levantam,
que mostram que você é um Deus nessa terra. São as palavras do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. Esse é o evangelho que você tem que receber. Esse é o evangelho que te faz feliz, que te faz conhecer a tua verdadeira identidade. Não a identidade do RG, da cédula, do Brasil, onde você morar e viver. É a identidade espiritual que Deus te deu. Deus te deu antes da fundação do mundo. Guarda estas sãs palavras. Por que as sãs? Porque aí pela internet, pela televisão, pela rádio, pelos jornais, por todos os meios de comunicação, no boca a boca, com as conversas, com os vizinhos, com os teus amigos, você vai ouvir muitas palavras degeneradas, enfermas, tortas, falsas, e isso vai te fazer mal. Por isso, receba as sãs palavras nesta hora. O desejo do meu coração, o desejo de todos nós é: guarde, retenha, mantenha-se firmado nesta palavra que eu acabei de te apresentar. Palavra do Evangelho, da graça e apostolado de Romanos a Hebreus. Assim é, abençoado? Se assim é, eu também fico feliz porque você disse: assim é, eu sou da fé, sou da família de Deus e vou reinar em vida sempre, rumo à grande transformação. Na próxima oportunidade, certamente traremos outra informação para você, para levantar sempre o teu espírito, para te fazer crescer, amadurecer, porque só para maduros, só os maduros conseguem sobreviver e subsistir no mundo em que nós estamos vivendo. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, foi uma honra mais uma vez, um privilégio estar com vocês. Abba, Pai, Papai querido, assim é, glória ao Senhor. Fazer mais, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O pendor da carne dá pra morte, o que ela planta vai colher. Não vale a pena dar o que ela quer, pois nunca cessa o seu querer. É uma sede que não passa, uma busca incessante que nunca preenche a alma. Com suas paixões desenfreadas, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Mas o fruto do espírito é amor, gozo e paz, paciência, bondade e fé. Somente com domínio próprio venceremos a batalha. Para buscar as coisas do alto, com humildade de espírito, teremos uma força interior que nos ajuda a conseguir pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que vem de Deus. Que seja tudo isto que ocupe o nosso pensamento.
está em nós. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.